E aí pessoal, tudo bem? No último vídeo então a gente falou quais são as modalidades de incentivo à inovação e essa vez nós vamos falar um pouco de onde encontrar esses incentivos. Basicamente existem dois ministérios muito importantes que a gente precisa conhecer, que é o MCTI, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, e o MDIC, que são Ministérios do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Esses dois ministérios, basicamente, eles são responsáveis por praticamente todo o dinheiro que existe de inovação dentro do país. E, além disso, nós temos as FAPES, que são as Fundações de Amparo à Pesquisa, que existem dentro de todos os estados. E a gente vai destrinchar um pouco disso nesse vídeo para vocês entenderem um pouco melhor. Antes disso, eu já queria deixar um aviso. No final do vídeo, eu vou deixar uma ferramenta que vai ser muito útil para quem estiver procurando esses incentivos, porque vocês vão ver bastante coisa, né? Então, pode ser um pouco difícil, muita coisa para vocês conseguirem no começo, né, achar. Então, vou deixar uma ajuda aí de graça, no final do vídeo a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Então, entrando aqui no vídeo, primeiro a gente vai falar do MCTI, que é esse Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação do país. Esse ministério, ele é responsável pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia. Esse fundo, ele é um fundo que foi criado lá no início de 1900, e ele foi destinado justamente para dar esse subsídio contínuo à inovação. E hoje em dia ele é basicamente alimentado, né, eu até anotei aqui, ó, royalties de empresas de petróleo e gás, impostos de empresas de tecnologia, juros do FINEP para aqueles que usam o financiamento subvencionado, que nem a gente falou no último vídeo, receita operacional daquelas empresas de operadoras de energia elétrica, né, e algumas outras capitais de risco, né, investidores de capitais de risco que têm o seu dinheiro ali em algumas aplicações. Ele foi desenvolvido, esse fundo, basicamente para que o governo ele pudesse guiar as tendências de inovação de acordo com a necessidade que ele enxerga. Então, é um mecanismo que o governo tem para dizer, ó, a inovação, existem prioridades que o governo enxerga e a maneira que o governo tem de guiar para onde que essa inovação ela vai, garantindo que a gente consiga, que ele consiga alinhar as prioridades dele com a inovação do país. Outra função que existe dentro do MCTI é financiar o CNPq, né, o antigo Conselho Nacional de Pesquisa, que agora acho que é Conselho Nacional de Tecnologia e Inovação, enfim. E ali é onde eles financiam o conhecimento humano, né, o RH de pessoas especialmente na academia, laboratórios, que estejam buscando incentivos para conseguir fazer alguns projetos, iniciação científica, né? Quem já trabalhou que já foi para a academia sabe que o CNPq ele é muito famoso e auxilia muito nesses projetos. No geral, o FNDCT ele está ali para auxiliar empresas, startups e instituições de ciência e tecnologia, que nem eu comentei agora, né? Ele é gerido pelo FINEP, que é a Financiadora Nacional de Estudos e Pesquisa. E a FINEP ela tem vários editais, tanto para juros, né, financiamento subvencionado, quanto para subvenção econômica. Então ela tem essas duas linhas bem fortes, bem famosas, e o FNDCT ele é responsável por tudo isso. Do outro lado, a gente tem o MDIC. O MDIC ele é responsável pelo BNDES. O BNDES ele tem somente um acionário, que é o governo. Então todo o dinheiro que entra no BNDES é a partir do governo. O BNDES ele é composto, na verdade, por 3 empresas, né? O banco em si, tem o BNDES Participações, que é onde tem o mercado de capitais, algumas coisas um pouco mais de risco para investidores, e tem o FINAME, que são as agências especiais para financiamento industrial, e ali é onde eles ajudam na produção e comercialização de maquinário industrial, ali às vezes até financiado, enfim. Então eles têm essa funcionalidade um pouco mais voltado para o financiamento. Tem sim uma pegada de inovação, mas o BNDES ele também não se foca só em empresas, né? Empresas e instituições de ciência e tecnologia, como o FNDCT fazia. Na verdade, o BNDES ele pode também ajudar estados e municípios, então em projetos muito maiores. Às vezes os projetos que eles estão financiando ali chegam nas casas dos bilhões, né? Então o BNDES tem um foco um pouco diferente,
mas os dois têm linhas para inovação. Já as FAPs, elas são os focos dos estados para fazer o financiamento dos seus próprios projetos. Geralmente são projetos um pouco menores, um pouco mais voltados para a necessidade do estado, e ali nós temos bolsas de mestrado, doutorado, tem alguns projetos menores para RH, para inclusão de pessoas que estão na academia, na indústria, alguns projetos de subvenção um pouco mais reduzidos, mas todos eles que estejam de acordo com as necessidades do Estado. Geralmente eles são financiados pelos impostos estaduais, mas também cai alguma coisa ali do FNDCT que vai ajudando e vai criando algumas parcerias. Então, no final das contas, aonde que a gente pode encontrar todos esses recursos, né? Então, o BNDES tem muitas linhas ali de financiamento, é basicamente bem direto, né? Eles abrem alguns editais, onde no site eles colocam quais são os tipos de incentivo que eles vão estar dando financiamento, vão dar incentivo. E aí tem o FNDCT. O FNDCT já ele é muito mais plural, então ele dá para acessar esses recursos através do próprio FINEP, que é o mais famoso de todos, é quem está gerindo esse fundo, então eles têm muito mais recursos, muitos editais disponíveis ali, tanto de subvenção quanto de financiamento, alguns projetos específicos, né, que vão ser premiações ou então destinados para algum tipo de desenvolvimento. Mas além disso, tem esse dinheiro ele está dentro das FAPs, ele está dentro de alguns projetos em parceria com o Sebrae, com o Senai, o Embrapi, que também é uma empresa governamental destinada a fazer, que a gente vai falar um pouco dele em separado num outro vídeo, mas também ele é uma empresa destinada a desburocratizar a inovação, então eles têm alguns mecanismos muito interessantes e um pouco desse dinheiro ele entra, né, do FNDCT. Então, assim, vocês viram que tem muitas opções, existem muitos editais e, por consequência, muitos links onde vocês podem encontrar isso e pode ser um pouco difícil de navegar no começo. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma lista bem compreensiva de todos os links que eu já conheço, que eu já utilizei, todos eles seguros, claro, para que quem tiver interesse possa conseguir essa planilha de graça. Então, eu vou deixar o link na descrição. Se você gostaria de ver isso aí bem estruturadinho, né, com todos os links bem organizados, eu vou deixar essa lista de graça ali no link, é só clicar. E eu espero que vocês consigam, a partir disso, começar a navegar um pouco, olhar nos editais. A maioria desses editais, desses recursos, eles são colocados em períodos, né, em períodos pré-estabelecidos. Algumas delas são sem um prazo de início e final, né, que são contínuos até que acabe esse fundo, mas é muito legal que vocês tenham esses links para que vocês consigam, caso vocês estejam procurando já fomentos, que vocês consigam olhar nesses links e acompanhar neles diariamente, semanalmente, porque às vezes essas coisas elas aparecem, elas pintam e aí tem um prazo definido para se inscrever, para mandar a proposta, então é sempre bom ir acompanhando. Vou deixar esses links então na descrição. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de compartilhar com pessoas que possam, né, empresas, chefes, diretores, gerentes que possam se beneficiar disso, para a gente conseguir começar a incentivar essa inovação. Tem muito recurso aí que às vezes está sendo devolvido, né, muitas FAPs que devolvem recursos porque as empresas elas não buscam esse recurso. Então, compartilhem isso para que mais empresas possam se beneficiar e para que a gente possa ter mais projetos de inovação, fazer esse país cada dia melhor. Não esqueça, inovemos!